Há momentos na vida em que tudo parece perdido, em que cada porta que se fecha empurra você um pouco mais para o fundo e cada tentativa fracassada parece confirmar que não há saída. Foi exatamente assim que Beatriz Mendes se sentiu. Sozinha, faminta, com a alma machucada e o futuro completamente apagado. Aos 28 anos, ela acreditava ter a vida sob controle. Casada com o homem que amava, sonhava com filhos, estabilidade e dias tranquilos. Mas o destino tem um jeito cruel de mudar tudo em um piscar de olhos. Primeiro veio o golpe mais doloroso, a morte repentina do marido, vítima de um ataque fulminante. A dor da perda já era difícil demais, mas o que veio depois foi ainda mais devastador. Poucos dias após o enterro, quando ainda mal conseguia levantar da cama, homens engravatados bateram à sua porta com uma pilha de documentos e expressões frias. O marido havia deixado dívidas altíssimas em negócios arriscados e fracassados, empréstimos, garantias, contratos que ela nunca soube que existiam. Em poucos minutos, a vida inteira que conhecia deixou de existir. A lei era clara: casamento é comunhão de bens e também de débitos. Em menos de uma semana, tudo foi levado. A casa simples que guardava memórias, os móveis que haviam escolhido juntos, as roupas, as fotografias, até os objetos que pertenciam à sua mãe e à sua avó. Quando os credores foram embora, o que restou foram paredes vazias e um silêncio que pesava mais que a dor, com apenas 3 objetos escondidos em uma trouxa: uma panela de barro rachada, uma frigideira velha e uma colher de pau gasta. Beatriz deixou para trás o que um dia chamou de lar. Partiu a pé, sem destino, sem dinheiro e sem ninguém no mundo. Dormiu sob árvores, bebeu água de riachos e caminhou dias inteiros apenas movida por uma esperança teimosa, a de que, em algum lugar, alguém ainda lhe daria uma chance. No terceiro dia de caminhada, chegou a um vilarejo pequeno e empoeirado. Suas roupas estavam rasgadas, os pés cheios de bolhas, e a fome já a fazia sentir tontura. Mesmo assim, bateu de porta em porta oferecendo seus serviços. Sei cozinhar bem, posso preparar pães, caldos, ensopados. Aceito apenas um prato de comida e um canto para dormir. Mas o que recebeu foram olhares desconfiados, palavras ásperas e portas fechadas. Com a última centelha de esperança prestes a se apagar, decidiu tentar algo diferente. Com suas últimas moedas, comprou um punhado de feijão e, no meio da praça, montou um pequeno fogo. Colocou água na panela de barro e começou a cozinhar. Adicionou as poucas ervas que ainda guardava e, em pouco tempo, um aroma reconfortante começou a se espalhar pelo ar. Um senhor de cabelos brancos se aproximou, atraído pelo cheiro. Ao provar a comida, lágrimas escorreram por seu rosto. Faz mais de 10 anos que não sinto esse sabor, o mesmo que minha esposa fazia com tanto amor. O velho ouviu a história de Beatriz e contou sobre um lugar distante, o Rancho Vale Verde, a 20 quilômetros dali. O dono precisa de uma cozinheira, disse ele. É um homem duro, mas reconhece talento. Com um pedaço de pão dado por aquele estranho generoso e um novo destino em mente, Beatriz voltou a caminhar. Foram horas de estrada sob o sol escaldante e a escuridão da noite. Quando finalmente viu a imensidão do rancho diante de si, campos verdes, currais bem cuidados, trabalhadores em movimento, o coração quase parou. Aquilo poderia ser sua salvação ou mais uma rejeição. Os peões a olharam com desconfiança. Não adianta, o patrão não vai aceitar você, disseram. Mas ela insistiu em falar com ele. E foi ali, diante de um homem alto, de expressão severa e olhar profundo, que ela reuniu toda a coragem que ainda tinha e disse: Não valho muito, senhor, mas sei cozinhar. O silêncio que se seguiu foi cortante. Roberto Silva, dono do rancho e conhecido por sua rigidez, a observou de cima a baixo. Depois de um longo instante, lançou um desafio. Teria 7 dias para provar seu valor.
Se a comida fosse boa, ficaria. Se não, teria que ir embora sem questionar. No primeiro dia, Beatriz acordou antes do sol nascer. Preparou pães frescos, café forte, ovos temperados e um caldo reconfortante. O resultado surpreendeu os trabalhadores, que há tempos não comiam algo feito com tanto cuidado. Roberto, no entanto, manteve o semblante fechado e não disse uma palavra. Nos dias seguintes, ela se superou. Criou pratos simples, mas cheios de sabor. Cozidos aromáticos, sobremesas delicadas, receitas regionais. A cada refeição, conquistava mais respeito e curiosidade. Os trabalhadores antes distantes passaram a cumprimentá-la com sorrisos e a elogiar sua comida. Até os olhares de Roberto começaram a mudar. Ainda frios, mas mais longos, como se tentassem decifrá-la. No quinto dia, uma forte tempestade atingiu o rancho. Parte dos celeiros foi danificada, e os peões passaram a noite toda tentando conter os estragos. Quando voltaram, exaustos e encharcados, encontraram a cozinha aquecida e uma mesa repleta de sopas quentes e pães frescos. Muitos não conseguiram conter as lágrimas. "Faz tempo que ninguém cuida da gente assim", disse um dos homens. Naquela noite, Roberto apareceu na cozinha. Ficou em silêncio por um momento, observando Beatriz. Depois perguntou: "Como aprendeu a cozinhar desse jeito?" "Minha mãe me ensinou", respondeu ela, sorrindo de leve. E a vida tratou de aperfeiçoar o resto. A conversa foi breve, mas marcou o início de uma mudança. No sexto dia, ele a convidou para levar o almoço pessoalmente até a casa principal. Lá, entre móveis antigos e fotos empoeiradas, revelou parte de seu passado. A cozinha havia parado no tempo desde a morte da esposa, 5 anos antes. Nenhuma cozinheira tinha conseguido ficar. "Você foi a primeira a trazer vida de volta a este lugar", confessou. No sétimo dia, o dia da decisão, Beatriz preparou a refeição mais importante da sua vida. Escolheu ingredientes simples, mas com significado. Cada corte de legume, cada pitada de tempero carregava um pedaço da sua história. Quando Roberto terminou de comer, permaneceu em silêncio por longos segundos. Então respirou fundo e disse: "Você não trouxe apenas sabor para esta casa. Trouxe de volta o que eu achava que tinha perdido, o sentimento de lar. Se quiser ficar, o emprego é seu. E não apenas como cozinheira, mas como parte desta família." As lágrimas que Beatriz segurava finalmente caíram. A mulher que dormira nas ruas agora tinha um lar. O homem que se fechara para o mundo agora via nela algo que pensou jamais voltar a sentir. Nos dias que se seguiram, a cozinha se tornou o coração do rancho. Os trabalhadores se reuniam ali não apenas para comer, mas para conversar e rir. Roberto passou a frequentá-la com mais frequência. No início, apenas para observar. Depois, para ajudar a cortar legumes, servir pratos ou simplesmente ouvir as histórias que Beatriz contava. Aos poucos, uma conexão nasceu, silenciosa, mas profunda. Ele a admirava pela coragem e resiliência. Ela o respeitava pela humanidade escondida sob a casca dura. E sem que percebessem, aquele vínculo começou a transformar não apenas a rotina do rancho, mas também a vida dos dois. Tudo isso começou com uma única frase dita em meio ao desespero, não como um pedido de pena, mas como uma promessa silenciosa de recomeço. "Não valho muito, Senhor, mas sei cozinhar." Se essa história emocionou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários qual parte mais te tocou.